muito bem-vindos a mais um episódio do Você Pode Se Ver Por Inteiro. E, gente, nova estação, tivemos o Feminina no último episódio. Quem conferiu? Tá lindo demais o Feminina. Feminina para tornar-se mulher, nasceu aqui de uma inspiração e tá sendo muito gratificante. No último episódio, nós entramos aí com toda a estrutura da nova estação, que é a primavera, que inclusive a gente tem recheio nesse bastidor de hoje aqui da parceira Floricultura Gardeneria Gold da Jaque, aqui de Barueri. E nova estação, para mim, novo quadro. E aqui, com muita honra, eu trago o episódio Você Pode Sonhar. Que de tudo o que eu já vi e tenho vivido como pessoa, como mentora, como psicoterapeuta, como amiga, como irmã, tia, filha, como pessoa, a gente pode perder tudo nessa vida, mas se a gente perde de sonhar, a gente perde o gosto, perde o brilho no olhar, perde o sentido da vida. E olha só que curioso esse episódio de hoje, que na verdade vou mostrar aqui um pouquinho olha, que tá recheado, literalmente. Florido nessa nova estação aqui com a parceira, a Jaque da Floricultura Gardeneria Gold. Confiram, ela tá aqui e tá nas minhas redes. Quem tá em Barueri não pode deixar de perder, de ser mimado pela Jaque. E aqui, gente, sonhos, porque quem já me conhece de anos sabe que eu tenho essa metáfora. Sonhos são para ser compartilhados. E quando a gente sonha sozinho, Márcia? Eu falo que a vida tem mais gosto quando os sonhos são compartilhados. E isso já há um tempo, sempre eu não sou docenta, mas em vários momentos especiais eu trago um sonho e trago essa metáfora, que realmente é para ser dividido, compartilhado, que fica muito mais gostoso. Concordam comigo? E aí, gente, olha que curioso. Para esse episódio, me planejei, já lancei, inclusive, quem tá me acompanhando já viu, que dei spoiler aí nos bastidores sobre que ia ser essa temporada do Você Pode Sonhar. E meus convidados, né, tiveram aí os imprevistos dele. E olha como isso já é uma metáfora e é como acontece na vida. O Você Pode Sonhar nasceu no meu coração. O podcast, já tinha tempo que eu tinha esse desejo de ter e desenvolver um podcast, inclusive na minha casa, logo quando eu vim para Barueri. Jamais eu imaginava que teria um podcast numa TV, ainda mais aqui. Não imaginava mesmo. Mas eu tinha o sonho do podcast. Por isso que é até bíblico e fala que os planos de Deus são muito maiores e a gente nem imagina. É muito maior do que a gente sonha. E por quem já ouviu isso? Você já viu? Já ouviu? E por que a gente sonha? E quem aqui já foi surpreendido em acontecer muito mais do que você imaginaria? O ano passado eu tive aqui, isso para contextualizá-los, eu fui convidada em fevereiro para um programa aqui na TV Barueri com o querido Du Marques. Já honrei ele aqui outras vezes. Está aqui meu abraço carinhoso do Você plantou essa sementinha no meu coração. Porque quando ele convidou, eu nunca tinha vindo, nunca tinha feito parte, nem imaginava. Só que quando eu participei, eu me senti tão bem que eu falei assim, nossa, gente, que gostoso, que bom poder ter voz, né? Poder ter essa divulgação, chegar até pessoas. E depois vim aqui pro podcast, que foi o lançamento do meu coautoria do Cara de Milionário, que tive a honra também, ele abriu essa porta para fazer o lançamento. E eu falei assim, gente, nasci para essa vida, como que eu não, né? Gostei muito, porque já tá na habilidade, já tá no meu perfil, só que eu nunca imaginava assim, com esse tom. Saí de Barueri e que me fez voltar, foi voltar pela oportunidade aqui na TV. Então, olha só. E tem tomado uma dimensão que nem eu imaginava, mas é muito melhor do que eu imaginava, né? Tá dentro do meu talento, tá dentro do meu propósito, mas é muito mais. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É sobre isso. E aqui hoje, então veio o Você Pode Se Ver Por Inteiro, e depois nasceu essa
o programa que é o Feminina, que já tornou até imersão. Na última semana aconteceu o Feminina para tornar-se mulher, a primeira imersão online. Foi linda, profunda, divina. Olha só, que um sonho leva a outros e leva a outros. Vocês estão entendendo? E para realizar esse hoje, que já tinha também um sonho, que eu falei assim, gente, tenho que nascer essa temporada da primavera, você pode sonhar. Porque isso vai ser inspirador, vai levar inspiração para as pessoas, porque, gente, eu vejo que falta. E muitas vezes a gente tá em referência de patente de cima, só a gente grande, que já fez história grande. E, na verdade, o quanto segredo e dica e aprendizado a gente tem nas histórias de pessoas comuns, como eu, como você, como o Estevão, que está aqui comigo nos bastidores, como a Edna, o Billy, pessoal da TV. O Randall, que um dia começou essa TV despretensiosamente, não sabia a proporção que iria tomar, mas ele seguiu e lançou. E olha só. Então, a gente nunca sabe, às vezes o sonho, ele nasce individualmente, mas depois ele atinge uma dimensão muito maior. E por que eu estou contextualizando? Porque eu acho importante contextualizar, mas o Você Pode de hoje. Porque aí o que aconteceu, gente? Fiquei sem convidados. E daí eu pensei, não vou gravar. Eu falei assim, mas você não vai gravar? O Você Pode Sonhar? Não é o seu sonho, você pode sonhar? Sim. E isso, gente, estar aqui hoje individualmente é prova disso, que os sonhos são individuais. E nem sempre a vida vem junto. Às vezes quem você tá junto com você do seu lado pode ser cônjuge, familiar, amigo, sócio, parceiro de negócios, pode estar ali, mas ele não vai estar o tempo todo, eles não estarão o tempo todo. Quem que vai precisar fazer valer? É você, sou eu, somos nós que vamos precisar fazer, dar o próximo passo, porque senão não acontece. Então, se eu, Márcia, hoje, eu ia ficar frustrada se eu cancelasse. Porque eu, quando lanço uma coisa, isso me alimenta muito. E o que eu ia fazer? Desistir ou adiar. Desistir dessa semana, adiar para outra, né? Porque eu não ia desistir. Mas vocês estão entendendo? Quem aqui se identifica com o que eu estou falando? Porque quantas vezes você deixa de sonhar porque não foi apoiado, porque não teve pessoas com você, porque não acreditaram. Ter pessoas que vão acreditar na gente é muito importante. Se eu vim e estou nessa oportunidade aqui na TV hoje, foi porque pessoas me viram com esse potencial. Acreditaram em mim, deram espaço para que isso acontecesse. Me incentivaram e me incentivam ainda. Mas se eu não acreditar, se eu não der meu passo, se eu não colocar meu brilho no olho, se não fizer sentido, nem vocês ficam. Eu não fico, ninguém fica. Porque quando você vê que uma pessoa ela tá fazendo algo, mas não tem brilho no olho, não tem o famoso tesão, essa energia não chega na gente e aí não cativa. Como que vai cultivar se não cativa? Precisa cativar. E precisa cativar primeiro você. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, Márcia, estar aqui é muito coerente no lançamento do Você Pode Sonhar, eu estar aqui com vocês individualmente. Não estar trocando. Terão muitos outros convidados maravilhosos. Já estão aí os próximos episódios planejados, pensados, todos com muito carinho. Inclusive esse. Que você vê, a gente pensa que tá sozinho, mas não tá. De alguma forma, pessoas nos apoiam e fazem parte, são ponte para que os sonhos se realizem. Aqui a flexibilidade que eu tenho na TV e poder lançar um episódio que faz sentido para mim. Então, tive aqui nos bastidores o Billy, inclusive tem muito vídeo curioso que a gente fez aqui, porque ele criou a arte, transformou, mudou o nome. Mas e na hora de colocar aqui para a tela, quem disse que esse sonho entrava, gente? Não entrava esse sonho. E Márcia, o que isso tem a ver? Porque isso a gente planeja, faz toda a nossa parte, às vezes não acontece do jeito que a gente queria. E aí a gente vai desistir? Não, gente, vocês vão ver, o sonho estava dentro, você pode sonhar dentro da pastinha, mas não entrava. E por que eu tô contando esse bastidor para vocês? Porque isso faz parte da vida. Às vezes você fez toda a sua parte
e as coisas não aconteceram como eram para ser, ou demoraram um pouquinho mais, ou não foi no tempo que você queria, não foi do jeito que você pensava. Mas o que é importante? Aconteceu. Achei muito curioso porque o Billy tinha colocado, acho que numa diagramação um pouco mais pesada. E olha só, trazendo de novo a metáfora para vida. Tudo que a gente coloca demais, que fica pesado, que não fica difícil de realizar, não entra. Eu tenho falado muito sobre isso na feminilidade, no feminino eu tenho trabalhado muito sobre isso, porque a sua mulher pesada, né, que fica pesada, cansada, estafada, é porque a menina tá lá travada te segurando, e aí impede a mulher de fluir. Pesado, gente, não roda, ou roda por tempo limitado, edição limitada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Faz sentido, Estevam? Você já passou por isso? Não. Tão novinho, você tem quantos anos mesmo? 17. 17 anos, gente, esse Estevam é um fofuro. Pensei que você tinha mais. Não, 17. Que gracinha, parabéns. E me fala, trazendo aqui pra você, você tem sonhos? Tenho, E você já realizou? Tem perseguido? com certeza. E já realizou? Ainda não. Mas alguns já? Ou não? Já? E o que te move hoje? Motivação e disciplina. Ó, que coisa linda, gente. Esse Estevam, ele é quietinho, mas quando abre a boca... Motivação e disciplina. Parabéns, porque é exatamente isso que vai também que vai te conduzir nos passos dos seus sonhos. Mas eu vou falar que motivação, ela é circunstancial. Mas se você tiver mesmo ali integrado e decidido a não perder mesmo o foco, porque nem sempre a gente está motivado. E nem sempre a gente vai ter pessoas para nos motivar. Tô mentindo? Você, na curta existência, já experimentou isso, não experimentou? Mas é muito bom a gente estar com pessoas que nos animem. Você tem parceiro de jornada? Colegas, mentores? Só mais colegas mesmo. Mas você compartilha seu sonho com eles? Faz diferença. Por quê, gente? Olha só, e eu falo que quanto mais cedo a gente aprende isso, melhor. Então, olha, Estevam, parabéns, meu caro. Tão novinho. A gente precisa perseguir, né? Não desistir. E quando compartilhado, quando a gente tem pessoas para estar na nossa jornada com a gente não perde o combustível, porque a motivação, ela não fica up o tempo todo. A gente precisa alimentá-la. Concorda? Acho que você já entendeu isso, né, Estevam? Sim. E aí, gente... Qual é o combustível? Assim como a gente precisa de água para nos abastecer, né? Não adianta beber, já bebi 2 litros. Vai impedir você de ter sede? Não, você vai ter sede. E às vezes a gente vai beber mais, às vezes a gente vai beber menos, mas não tem como ficar sem água. Como também não tem como ficar sem sonho. Curiosamente, então vocês estão entendendo? Então, se eu não fizesse valer, se eu não desse meus passos, se eu não tivesse reservado, sabia que eu ia lançar o episódio... ter falado com a Jaque, que é a parceira linda, que tá realmente florindo esse novo episódio. E não teria acontecido, porque eu preciso fazer a minha parte, né? Como o Estevam colocou, disciplina, precisa ter passos. Não importa quando, e não existe sonho pequeno e nem sonho grande demais que você não possa resolver. Mas o que vai fazer resolvê-los? Você dar passos, não desistir, ter disciplina. Então, se eu não acreditasse, eu não teria dado os meus passos para que estivesse hoje aqui nessa gravação com vocês, certo? E olha só que interessante, eu já sabia que ia ter sonhos, que eu falei assim, não, eu uso essa metáfora há tempos, eu quero que tenha sonho nesse episódio. E aí fui garantir meu sonho, depois de preparar aqui com a querida Ateliê da Cíntia. A querida Cíntia, honro aqui você, querida, que tem preparado carinhosamente, né, esses looks diferentes. E é tão bom, né, gente? Tão bom ser cuidada, mimada. E eu tava ali, fui lá, falei assim, não, deixa eu já garantir meu sonho,
né? Antes de repente chegar ali perto da TV e não tê-los. E foi muito curioso, porque o próprio dono da padaria, o João Carlos, ali no espaço do Silveiras, ele ainda virá aqui, gente, porque eu falei, ó, tô te honrando, João Carlos, você vai conferir esse podcast que eu sei. E aqui você me impactou muito, porque lá os sonhos que tinha, gente, ó, são meus esses sonhos. São meus esses sonhos, porque eles vão enriquecer o cenário da TV e, é claro, para compartilhar. O que adianta se eu te trouxesse um sonho? Que é um sonho só para mim, se eu não puder compartilhar um gostinho desse com o Estevão, com a Edna, com o Billy, mesmo que seja um gostinho. Porque sonho, gente, a gente não precisa se lambuzar. Mas também às vezes pode. Quem já não comeu um sonho e ficou com a boca cheia de creme, de açúcar, que gostoso, né? Desse sonho. Mas às vezes você já viveu o seu sonho aí que te fez lambuzar também. De alegria, de você, sabe, se deleitar no sonho, seja ele qual for. Pode ser sonho de comprar um jogo de panela, como eu já tive. Eu vivi sonhos assim, por exemplo, com a minha avó paterna. Quando eu perdi minha mãe, morei com ela, numa fase num sítio. E eu lembro que ali, a minha avó foi para mim, é um exemplo hoje com 91 anos, de não desistência, de persistir. Ela sempre teve o sonho da família, de ver os filhos bem, de estar bem, de ter uma casinha dela, porque ela sempre morou longe, em zona rural, por exemplo. E só que são histórias como a dela que não são contadas. E muitas pessoas vivem histórias dentro da família e não honram a família e não validam os sonhos da família, porque não dão importância. Gente, talvez o sonho dela não seja o seu, mas veja bem, a pessoa quando ela sonha e concretiza, ela é uma desbravadora, ela é uma pessoa que inspira. E quanta gente para inspirar, anônima, que não é vista, não é ouvida, mas ela não deixou de realizar o sonho dela. Então a história da minha avó, da Dona Ana, é que ela tinha esse sonho de ver de morar perto da igreja, porque minha avó sempre foi religiosa, católica, sempre foi de servir muito nos vicentinos, nos grupos da igreja, e ela tinha esse sonho, porque como ela morava na zona rural, para ela ir à missa, então ela sempre acompanhava da TV ou do rádio, e ela gostava desse movimento, só que às vezes realmente era bem desafiador, ou era de charrete, de bicicleta, às vezes o tempo não favorecia. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Então, quando ela ia, tinha oportunidade de ir, ela ficava muito feliz. Eu vejo que realmente ela ficava feliz, realizada e, claro, abastecida do espiritual, que para ela sempre foi muito importante. E depois que nosso avô faleceu, ela sempre teve o sonho, na verdade, de morar na cidade, que a gente que morava lá era divisa com Tremembé, bem na zona rural, era Taubaté, né? Vamos para Taubaté, que Taubaté, na verdade, era o centro da cidade, né? Mas tinha essa expressão. E ela não queria exatamente morar no centro da cidade, mas ela queria morar próximo à igreja. E olha só que bênção, minha avó conseguiu, ela morou na esquina, ela mora hoje na esquina da igreja católica do bairro dela. E foi uma senhora ali que serviu muito, hoje já não mais, mas com missão cumprida. Ela tá viva, bem, inclusive esses dias aqui no Clube VIP, quem faz parte, ela teve ao vivo esses dias que eu tive em Taubaté. Mas, gente, o que eu quero dizer? Ela venceu, ela realizou o sonho dela, mas ela sabia o que ela queria. Ela sabia o que ela queria. Então, ela não queria uma casa, o sonho dela não era uma casa luxuosa, grande, ela queria uma casa que pudesse estar próxima à igreja. Então, vocês estão entendendo? É o que eu falo. Como aqui tem, né? O sonho pititico, o sonho grandão. Mas sonho é sonho. Não tem sonho pequeno, não tem sonho grande. Sonho é sonho. E o mais importante do que sonhar é poder realizar. Então, trago aqui até a frase do Walt Disney, né? Que é essa frase. E que muitas vezes a gente fica olhando para a gente grande. O que é a Disney, né? Sei lá, nem estatisticamente não busquei, mas você vê que é o lugar mais bem frequentado desse mundo. Outro dia eu ouvi falar que é o lugar mais visitado, né?
Por quê? Porque o que a Disney leva? Sonho, alegria, resgate de infância, de viver essa fantasia e poder realizar da infância, das princesas. Quem nunca se inspirou, né? Ou quis ser uma menina que tenha querido ser uma princesa, ou lá muitos dos sonhos de realmente estar com Mickey Mouse, que já foi aí desenho de infância, o Pateta, né? Acho que estar com aqueles personagens não é um sonho meu, tá, gente? Particularmente, mas eu não dispenso que irei à Disney um dia. Mas, assim, não é o que brilha mais meus olhos. Mas para muitas pessoas, sim. E aí, é maravilhoso quando você vê aquele personagem, porque parece que você está sendo teletransportado lá para a menina, para o menino, para a telinha da TV que você via aquilo lá e de repente você tá ali realmente com o Mickey Mouse real na sua frente. É muito da criança, gente. E o que a gente não pode perder é a essência da criança, porque a criança saudável, ela é espontânea, ela é alegre, ela sonha, não tem trava, não tem barreira. E para o sonho eu falo que mais do que o como você vai realizar, é o que você quer realizar. Porque como o Walt Disney falou, se você pode sonhar, você pode realizar. Tem até um filme dele, eu posso até colocar depois na referência, vocês que vão estar aí acompanhando, acompanhem depois nos stories que eu vou colocar detalhe dessas referências para vocês. Mas tem um filme do Walt Disney e que daí eu lembro, eu assisti e no final colocavam uma das idealizações dele sendo concretizada na Disney, não sei quantos anos depois que ele já havia falecido. E alguém falou ali no filme, né? Se o Disney estivesse aqui, né? Se ele pudesse ver isso, na verdade ele já tinha visto antes de realizar. Porque o nosso sonho é isso, a gente já vê antes de realizar. Então, faz sentido para vocês que estão escutando aqui? Então, qual dica que eu dou? Dou uma dica aqui. Quero deixar uma dica. Márcia, o que eu faço? Primeiro, dê asas aqui, ó, na sua imaginação. Porque se tiver travado aqui, o acesso aqui, como que vai vir aqui por concreto? Então, dê acesso ao teu sonho, sonhe mesmo. Sonhe, visualize, imagine, escreva. Coloque data sim. Muitas pessoas têm dificuldade em planejar, em fazer etapas, mas as etapas, elas vão dando parâmetro. É importante. Mas mais do que tudo, saiba o que você quer, para onde você está indo. Eu sempre falo isso no Você Pode Se Ver Por Inteiro, no Direto ao Ponto, eu tenho trazido aqui. Então, mais do que não importa o tempo, mas muitas vezes também importa, porque sonho tem tempo. E o tempo tem seu tempo, gente, não é? Porque vamos dizer, para ser mãe tem uma idade cronológica mais favorável, mais saudável, concorda? Um exemplo, tem coisas que você vai aproveitar melhor no tempo certo. E até bíblico, eu falo que a Bíblia é como livro de sabedoria. Como é importante a gente, não sei qual passagem, mas fala sobre a sabedoria que tem em discernir tempos. Mas talvez você tenha um sonho e você fala assim, Márcia, esse sonho não é mais para mim, já passou o tempo. E às vezes não. Às vezes foi porque você ficou cansada, porque você foi sozinha, porque talvez você às vezes desviou, colocou sua energia em outros potes, em outras coisas. Tá entendendo o que eu tô falando? Faz sentido? Coloca aqui no comentário, comenta, porque o seu comentário alimenta depois a gente juntas nesse podcast, inspira outras pessoas. Comenta aqui a sua experiência. Você já desistiu dos seus sonhos? Ou se você tem persistido dos seus sonhos? Porque, gente, é o que eu falo, se falta sonho, falta brilho no olhar. Se falta sonho, vai ficar pesado, porque você vive quantas pessoas eu já acessei e acesso que estão vivendo para pagar contas. E conta, às vezes, que é conta, nem é conta de algo que você adquiriu por um sonho e que tá valendo a pena.
Por que eu falo? Os sonhos, eles são combustíveis. Então, quando você realiza, eles te dão enche o tanque. E daí te dá mais gás para você ir para frente. Junto aos sonhos, eu falo, por exemplo, aqui do desfrute, que eu tenho falado muito sobre isso. Que é o desfrutar, é poder aproveitar. E às vezes o seu aproveitar também não tem tamanho. Às vezes para você tudo que você quer é assistir uma tarde de série da Netflix e tá em paz e tranquila, sem pensar em nada. Às vezes o teu sonho pode ser alguém, para quem, principalmente a mulherada, ter alguém para cuidar da casa para você e você não ter que se preocupar com isso. Quantas têm esse sonho? O meu sonho em particular, eu falo que é ter aqui, em relação à casa, além de todos esses, mas eu tenho pontualmente, tenho aí as minhas queridas que me ajudam em casa, mas é alguém para cozinhar. Gente, cozinhar, que eu acho que delícia, né? A gente ter aquele preparo com qualidade de alguém que ali fez com gosto a comida. Isso é muito de raiz, né? Muito de vó, de mãe, que realmente cuida com carinho, com preparo, e que a gente perdeu isso. A vida moderna trouxe muito essa comida rápida, comer com rapidez, até ter a comida mais, né, do iFood, por exemplo, que tá aí, é um recurso, mas às vezes a gente até, no cansaço, muitas pessoas fazem isso, deixa de sair para comer num lugar agradável, ou num lugar que você tem o sonho de conhecer, e de repente você fala que isso não é para você, que é caro. Estão se identificando? Aí eu comece pelo sonho simples, mesmo que no lugar dos seus sonhos, que pode ser um lugar gostoso que você queira ir, vai lá para tomar um suco, para comer uma sobremesa, né? Mas se coloca como prioridade, porque você vai ver que vai fazer você ver a vida de outro jeito, com outra lente, vai te abastecer. Porque se você não merece viver os seus sonhos, quem merece? Se você... E aí tem muita crença, gente. Tem bloqueio por trás disso que vai impedir você de viver. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que os pais não viveram os sonhos, ou que os pais viveram uma vida muito de sacrifício, e depois os filhos ficam ali também honrando os pais, sem querer, de forma inconsciente, mas fazendo o mesmo, porque se os pais não viveram, quem são eles para viver? Na verdade, você, meu caro querido e querida, é a pessoa que vai prosperar para realizar os seus e, quem sabe, ser ponte aí para que seus pais realizem um deles. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Eu acho isso fantástico. Só que daí, às vezes, sem perceber, sem consciência, está reproduzindo sem se dar conta. E daí nem você realiza, nem os pais realizam, nem ninguém realiza. Estão entendendo o que eu tô falando? E aí, gente, como eu falei, tem ali o Walt Disney, quando ele realizou, quando concretizou o sonho que ele já havia idealizado mesmo depois da morte dele, isso é um legado, né? A pessoa falou assim, se ele tivesse aqui para ver, e alguém ali do filme colocou, né, a fala, ele já viu, porque ele viu antes de realizar. Então, assim, é nosso sonho. Por exemplo, como eu compartilhei um pouquinho, eu já tinha o desejo do podcast, por exemplo, mas hoje estar vivendo isso daqui é muito mais do que eu poderia imaginar. Talvez para você seja relevante. Tão simples, Márcia, tão fácil. Não estou falando de simples, de fácil, não é esse tom. É o tom do teu sonho, entende? E às vezes o que está mais fácil acesso para você, sonho não é sobre ter acesso ou não, é sobre realizar. Muitos sonhos já estão disponíveis, mas aí você acessa? Às vezes não. Por N coisas, por momento, por às vezes visão, às vezes o sonho já está disponível, mas você não acessa. Por trava, por bloqueio. Entende? Como aqui eu falei o sonho da minha avó. Olha o sonho. Para mim... eu tive recentemente em Taubaté, tive a oportunidade de compartilhar mais momentos com ela. Quantas coisas a gente tem para absorver, aprender e ouvir das pessoas mais
antigas, sábias, né? Eu lembro que desde pequena eu já era muito tagarela, muito falante, adorava pessoas. E eu lembro 4, 5 anos, as tardes de verão e primavera, que a gente ficava até tarde na rua, brincando. Os meus pais sempre deram essa liberdade pra gente. Incentivaram bem esse gosto de infância e foi muito bom. E aí eu lembro que eu sempre gostava de conhecer, tinha 2 senhores, e olha, 2 senhores centenários, porque eles também, um realmente foi centenário, outro quase, que aqui é o seu Moura e o seu Zé Prata. Inclusive aqui a família Prata, querida da nossa família, um abraço carinhoso. E o seu Moura, que era vizinho ali do lado. E ele era todo nostálgico, contador de causos, né? Quem já? Meu avô foi um contador de causos. Mas esses senhores, eu lembro que eu ficava com ele horas falando. Eu lembro que eu fazia pergunta e eu ficava olhando com aquele olho arregalado, que eu amava ouvi-los, né? Contar as histórias dele. Infelizmente eu não me recordo, né? Se falar assim, mas eu me lembro disso. Não me recordo de alguma história específica. Mas eu me lembro dessas cenas. Da gente conversando e eu ficava entusiasmada. Eu lembro que eu ficava assim, era um toquinho de gente, mas já tava ali, sabe? E que eu adoro, eu falo, pessoa mais velha que sabe envelhecer, porque, gente, saber envelhecer é um processo. E eu falo que o que é o gostoso do envelhecer, de tudo que eu tenho acessado na minha vida, é quando a pessoa sabe qual foi o sentido da existência dela, quando essa pessoa sonhou e realizou, porque senão fica uma pessoa muito amarga. Quantas pessoas amargas eu já acessei? E acesso ainda, né? Mas com menos frequência. Olha, eu tô bem realizada porque quem chega para mim hoje são pessoas que querem realizar sonhos. E, inclusive, até o final desse podcast eu vou honrar várias com seus sonhos realizados. Porque é um privilégio fazer parte de bastidores de pessoas que desfrutam, que vão para a vida desfrutando dela por ter ousado sonhar. E daí compartilham comigo nos bastidores, seja como clientes, como amigos, como parceiros. É maravilhoso. Então eu falo que eu me sinto privilegiada, porque eu falo que quando uma pessoa realiza o sonho, de alguma forma eu me realizo, principalmente quando faz parte do meu clã, né? São clientes que eu falo assim, se eu pude ser ali ponte para que eles pudessem realizar o sonho deles, é maravilhoso. Porque se eles não se conhecessem, talvez eles demorariam muito mais tempo ou nem realizariam. Pela crença, pela trava, não realizariam. Ou pessoas que eu amo, próximas a mim, que você vê, uau, sendo felizes, realizadas, desbravando os sonhos. Aqui eu posso citar minha irmã, que inclusive vai estar em um dos podcasts com a gente, que ela está hoje do outro lado do mundo aí na Inglaterra. É o sonho dela. Ela sonhou viver isso, aprender inglês, oferecer uma educação diferenciada para o filho dela, conhecer outras coisas, ver o mundo, expandir. E ela está lá realizando. Então, irmã, com muita honra, que eu te honro aqui, né? E por fazer parte da sua história. Eu vejo, por exemplo, também um outro irmão aqui, o Maurício, o Godão, que ele tá aí também, realizou o sonho de estar no cantinho dele, tá crescendo, tá prosperando aí nos negócios dele e tá feliz, né? Tá junto com a Jo, que eu também é muito estimada, querida. O outro irmão, o Marco Antônio, aqui são vários, viu, gente? Vou começar na família. Que, quer dizer, continuar, né? Falei da avó, que também acabou aí de tá dando um passo importante, também pessoal, com sonhos dele, que a gente faz parte. Eu fico muito feliz em fazer parte disso. O Joaquim, que eu falo que não foi aí, veio de surpresa, mas realmente também é um sonho, é um sobrinho que faz a gente muito feliz, assim como o Murilo, né? O Matheus, o primeiro desbravador dos irmãos que atravessou aí, e através dele, desse sonho, eu também pude viver, que eu vivi aí 1 ano com eles em Barcelona,
né, de ir para o mundo, mas tivemos uma primeira desbravadora na família, que foi a tia Zélia. Então, a tia também que chegou pra gente com essa ousadia dela, né, de não se conformar, de ir pra vida, de ir pro mundo. E ela foi, gente, e ela foi uma inspiração, tia. Então, você é essa inspiração. Amo sua vida, que você colhe os frutos que você vem plantado, e que você seja muito feliz. Sabe por quê, gente? Muitas vezes a gente está inspirando pessoas e elas inspiram através da nossa vida, mas não conta pra gente. Como é gostoso, eu amo ver pessoas que falam, Márcia, você me inspira. Porque eu faço, porque é genuíno. Mas saber que o nosso sonho está inspirando outras pessoas é maravilhoso. Por isso que eu falo que o sonho ele é individual, mas quando compartilhado, porque a gente não tem como incluir outras pessoas no sonho da gente. Não tem como. Vocês estão entendendo? E aí, eu posso seguir honrando pessoas aqui. Me veio várias pessoas, inclusive uma que eu quero que esteja aqui com a gente nesse episódio do Pode Sonhar, que é a Dona Maria do Espírito Santo. Olha o nome da querida. Ela é minha querida de Pindamonhangaba. Ela foi minha primeira cliente da Unimed Pinda lá em 2010. 2010, gente, recém-formada. A Dona Maria chegou para mim na medicina preventiva, que eu honro o pessoal da medicina preventiva. Foi uma faculdade ali, né? Uma pós-graduação, né? Tinha acabado de me formar e foi muito rico para mim toda essa experiência. E a Dona Maria do Espírito Santo, uma senhora aí também, já no seu caminho centenário, que me inspirou com tanta sabedoria. Dona Maria do Espírito Santo, honra a tua vida, uma pessoa que sonhou, construiu os sonhos dela, a família dela, uma artista, pinta, mas ela tem valores aqui que me inspiram, que é o servir, a humildade, a sabedoria, a espiritualidade, e que foi para a vida dela. Inclusive, a senhora me deu um livro de sonhos. Olha só, lembrei disso agora. E que na sua constituição, nas suas palavras, na sua sabedoria, a senhora foi muito inspiradora e é para mim. E que realizou seus sonhos. Eu vejo aqui outros como a Ana Ruth, que está comigo nos bastidores, que também tem realizado os sonhos de transitar de carreira, de viver algo que faz sentido para ela e que ela tem se realizado em cada entrega que ela faz. Então, gente, você vê que eu estou dedando, né? Mas ao mesmo tempo eu estou homenageando. Então, aqui é meu jeito de homenagear vocês, que de alguma forma estivemos aí juntos um na vida do outro para essa ponte de sonhar. Quem mais? Vejo aqui a Ana Aquino, minha querida, que também aí tem desbravado e vivido muitas coisas que ela acessou depois de se conhecer e tem sido surpreendida muito além do que ela imaginava nessa vida, né? Quem mais? Me vem aqui uma querida de Pernambuco, Andressa Regis, minha querida parceira de negócios também, que da linha da estética, que ao se ver ali, muitas vezes ali com muito potente, mas às vezes, como que eu posso dizer, que todos nós temos talento, é o que eu sempre falo, mas é o lugar e o como a gente vai aplicar. Então, todos aqui que eu tô citando tiveram recálculo de rota nisso. Como eu vou usar o que eu tenho? Com que tom? Saindo do pesado, né? E essa semana eu tive a honra de receber a notícia, que nem era um sonho, eu acho, mas essa surpresa boa, e tenho certeza que virou uma realização, de que foi convidada para dar aula dentro da estética. Olha só a referência. Muitas pessoas eu vejo que elas não se veem do tamanho que elas são. E muitas vezes coloca até o sonho maior que você mesmo. E nada é maior do que a gente, gente. E se você pode sonhar, você pode realizar. Eu vejo aí meu próprio pai, que também sempre quis se aposentar para ter o espaço dele, a rocinha, a tranquilidade. E ele conquistou. E agora já tá mudando de sonho de novo, assim como o tio. Vocês já viram que em casa, ali na família, a referência é a
natureza, né? A gente cresceu, né? O meu pai e tio, mais ainda meus tios, porque eles viveram muito mais tempo, mas eu sempre tive esse tempo com a natureza. Então, por isso que realmente estou bem conectada e para mim é um alto valor. Mas sonharam e realizaram. O sonho talvez de viajar o mundo, o sonho de comprar o jogo de panela. Eu lembrei da minha avó, às vezes o sonho dela era comprar um jogo de panela. E comprou. Ou um jogo de xícara, ou uma taça bonita, ou uma viagem para um lugar especial que você queira, ou viver um relacionamento bacana, né? Ser mamãe. Não sei qual é o teu sonho. Um recado que eu quero deixar é: não deixe de sonhar. E esteja com pessoas que sim vão te inspirar. Então, como aqui eu falei do Walt Disney, que é referência, podemos falar até do Silvio Santos, que recentemente, né, vivemos essa perda, né, mas que fez o seu legado. Ele viveu muito bem a vida dele. E aí, que vida inspiradora. Eu até inclusive comentei em um dos programas, acho que foi com uma das queridas aqui da TV Barueri, não vou me recordar ao certo, que realmente a passagem do Silvio Santos me fez conectar, porque pós-morte todo mundo em geral, principalmente famosos, recebem homenagens, ou mesmo na família, por pior que a pessoa tenha sido, fica aquela sensação nostálgica. Daí todo mundo até fala assim, depois que morre vira santo. Não tem isso? Tem. E eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com isso. Eu aprendi e falei, gente, que a vida deveria ser, as pessoas deveriam ser mais homenageadas em vida e não em morte. Claro que em morte, pós-morte, é o legado que ela deixa, é a marca que ela deixa. Espero e desejo que todas nós deixemos essa marca na vida, nas pessoas, uma marca de inspiração, de superação, de encorajamento, de vida, uma vida para frente. Mas que possamos também viver o gozo, né, a alegria de ser reconhecidos em vida. Porque é isso que eu falei antes. Quantas pessoas se inspiram em você, em mim, no colega do lado, mas às vezes não comentam, não compartilham, não valorizam a pessoa que está do lado. E isso é importante. Então eu quero que esse quadro aqui, e eu quero que você coloque. Você quer contar a sua história aqui? A sua história de superação, o sonho que você realizou, o sonho que você ainda quer realizar, mas principalmente o que você já realizou. Você é uma improvável? Você é um fora da curva? Que de repente as pessoas olhavam e não botavam fé em você e você venceu? Eu quero a sua história aqui. Que a sua história possa inspirar, porque tem muitas pessoas comuns que são para além aí do Walt Disney e do Silvio Santos, por exemplo, que não estão ganhando cena e cenário. E olha, gente, encerrando já esse episódio, até eu sozinha fico aqui, meu Deus, passa muito rápido. E a outra pessoa que eu quero honrar, inclusive aqui da TV, é a Edna. A Edna, que compartilhou que depois do podcast, depois de tudo que tem acessado, ela falou que quer voltar a terminar o curso superior dela. Olha que linda! Algo que estava engavetado. Então, não sei o que exatamente a tocou, mas ela mudou para ela tocar adiante, concluir, sabe? Encerrar. Como é importante. Quantos sonhos seus ficaram no meio do caminho? Quantos sonhos você está deixando de dar? Ficaram e outros você está deixando de alimentar. Então, eu vou deixar algumas dicas aqui. Primeiro, não ande sozinha e nem sozinho. Ande com pessoas que também serão combustíveis para você, né? O sonho não tem tamanho, então vai no passo a passo. Muitas vezes o como não vai estar claro, mas o importante é que você siga, não perca ele de vista, porque ele é atemporal. Tem sonho que tem tempo, mas não há tempo que possa realizar um sonho. Então não deixe de realizá-los. E recalcule rota quantas vezes forem necessárias.
Só que realmente não perca de onde você quer chegar. E estamos juntas. Conte sempre comigo. Vamos sonhar juntas? Eu quero que esse podcast possa te inspirar. Quero ouvir depoimento de vocês. Quero ouvir, trazer a história de vocês aqui. Eu vou dar vários acessos, várias formas. Eu quero que você já marque esse podcast nos seus stories aí, na sua rede, me marcando, porque realmente é para inspirar mais pessoas. E vamos sonhar junto? Juntos, sonhos são melhor quando compartilhados. E esse daqui já tem destino certo. Isso aqui, ó, já vai aqui para os meus bastidores, que depois vocês acompanham spoiler. Que não tem graça. A vida tem gosto quando a gente vai junto e quando tem sentido. Meu beijo. Você pode sonhar. E se você pode sonhar, você pode realizar. Até o próximo episódio.